Portanto, a matriz de uma transformação linear será aquela matriz que vai figurar no nosso teorema, que é um teorema que nos permite construir, no fundo, essa matriz. Portanto, toda a matriz está associada, então, aliás, toda a transformação linear, T, de Rn em Rm, transformação linear, está associada a uma matriz que faz o seguinte, portanto, qualquer que seja o vetor x no espaço de partida, o transformado de x, que é um vetor no espaço de chegada, é dado pela regra AX. Portanto, é a multiplicação por A do vetor x. O teorema diz-nos mais, diz-nos que a matriz A é uma matriz que tem em coluna os transformados dos vetores canónicos, portanto, os vetores coluna da matriz identidade. Portanto, tem uma matriz A, se a transformação for de Rn para Rm, tem M linhas, N colunas, e os vetores coluna são os vetores transformados dos N vetores da base canónica de Rn. A utilidade deste teorema, podemos vê-la quando temos um enunciado, como este exemplo. Portanto, dada uma reflexão de vetores em R2, por exemplo, de vetores relativamente à reta x2 igual a x1, relativamente à reta x2 igual a x1, determinar o transformado do vetor. Podemos pensar primeiro num vetor específico e depois de um vetor genérico, x1, x2, de coordenadas x1, x2. Portanto, resolvendo através da utilização do teorema. Portanto, começando por deduzir matriz canónica. Portanto, podemos, se calhar, aqui pensar em representar geometricamente o que está a acontecer aos vetores. Portanto, a matriz que temos que deduzir é uma matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. A primeira coluna é o transformado do vetor E1 de R2, portanto, é o vetor de coordenadas 1, 0, que pode ser representado por um ponto ou pelo respectivo vetor que tem origem na origem, não é? Aqui mesmo, 0, 0. Portanto, se estamos a pensar na reta x2 igual a x1, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares, o vetor 1, 0 refletido tem a sua imagem aqui. Portanto, vai passar a ser o vetor, por acaso ficou com outra notação, portanto, ambas as notações são válidas, é bom se calhar é manter-nos numa. Portanto, o vetor E1 passa para o vetor E2. Portanto, a primeira coluna da matriz canónica é a coluna 0, 1. Por sua vez, o vetor E2, refletido relativamente à reta x2
igual a x1. Portanto, será o vetor cuja imagem é o vetor E1. Portanto, E1 também é o transformado do vetor E2. Portanto, eles trocam de lugar. Segunda coluna, esta é a primeira coluna. Segunda coluna, 1, 0. Que é o transformado do vetor E2. Portanto, esta é a matriz da transformação linear. Para responder aos vetores transformados, não é? Portanto, o transformado de 1, 2 é dado por a multiplicação de 0, 1, 1, 0. O transformado do vetor 1, 2 fica uma vez a primeira coluna, portanto fica aqui 1, e duas vezes a segunda coluna. Portanto, o vetor de coordenadas 1, 2 fica transformado no vetor de coordenadas 2, 1. Em geral, um vetor de coordenadas x1, x2, que se obtém por multiplicação pela matriz 0, 1, 1, 0, será o vetor em que a coordenada x sobe para a primeira coordenada e x1 desce para a segunda coordenada. Mais um exemplo da utilidade do teorema da matriz de transformação. Seja agora a transformação, projeção ortogonal de vetores de R3, portanto, seja a projeção ortogonal de vetores de R3, ou podemos dizer em R3, no plano fica deste lado, no plano x2, x3. Mais uma vez, pede-se, por exemplo, o transformado do vetor, pode ser 1, 2, 3, e o transformado de um vetor genérico x1, x2, x3. A resolução, mais uma vez, passa por deduzir a matriz canónica e depois aplicar a matriz aos vetores em causa, ao 1, 2, 3 e ao x1, x2, x3. Portanto, se orientarmos os eixos x1, x2, x3 deste modo, a projeção ortogonal aqui no plano do quadro, será a projeção no quadro, pode-se interpretar mediante a dedução da matriz, que agora, sendo em R3, será uma matriz 3 por 3, que segue o destino dos vetores canónicos de R3, E1, E2 e E3. Aqui estou a representar pelos pontos, certo? De coordenadas 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Portanto, o primeiro vetor, a primeira coluna, que é o transformado de 1, 0, 0, vai ser, portanto, este vetor vai ser projetado no ponto 0, 0, 0. Portanto, a primeira coluna é a imagem por T do vetor 1, 0, 0. O segundo E2 não se mexe, porque ele já está no plano de projeção e, portanto, não altera. Portanto, a segunda coluna, que é o transformado do vetor canónico E2, é igual ao E2. E ao E3 a mesma coisa. Portanto, estes vetores que estão no plano de projeção não se alteram. Uma vez obtida a matriz A, agora aplicamos a matriz aos vetores 1, 2, 3 e depois a x1, x2, x3. Portanto, o vetor 1, 2, 3, que há de ser um vetor de coordenadas 1 aqui, 2 ali, 3 aqui, vai ser o vetor cuja imagem é 0, portanto vai ser
uma vez a primeira coluna, portanto vai ficar com coordenada, primeira coordenada igual a 0, segunda coordenada igual a 2, terceira coordenada igual a 3. Portanto, todo o vetor que esteja em R3, mas não no plano do quadro, vai ser projetado no quadro. Agora vamos apresentar aqui no quadro a imagem que é o resultado de fazer A a multiplicar por 1, 2, 3. Em geral, a ação da matriz A sobre um vetor genérico x1, x2, x3 vai dar uma resultante, portanto, resulta no vetor que tem sempre a primeira coordenada 0 e a segunda e a terceira coordenada não se alteram.